Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Diogo Inoue. O Diogo é CEO da Connect Cargo. Prazerzaço recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite. Você numa fase nova, num ciclo novo. A gente sabe que a agenda é sempre complexa. Obrigado, Diogo, pela gentileza de mais uma vez vir aqui falar um pouquinho mais da tua história e desse teu novo momento profissional. Perfeito. Eu que agradeço, Luciano, pela oportunidade. A última vez foi uma conversa bem agradável, acho que a expectativa é maior ainda. Para resgatar um pouquinho a tua história, para atualizar o telespectador, o que você pode compartilhar conosco, a tua jornada até esse momento, Diogo? Uma jornada profissional dedicada majoritariamente na área de logística, 17 anos dedicado na área de logística. Comecei até então no Rapidão Cometa, empresa pernambucana, tinha lá seus 70 anos de história. Em 2012 ela foi comprada pela FedEx, eu dei continuidade na carreira na FedEx, aí foi até 2016 aproximadamente, quando eu mudei para São Paulo, também pela FedEx, e aí vim com a minha família para cá, foi lá que a gente cortou os laços com os familiares, não os laços definitivos, mas a gente cortou aquele cordão umbilical da rede de apoio que era muito presente para a gente. Até 2018 eu fiquei na FedEx, assumi uma área internacional da companhia. Rapidão Cometa e FedEx eu transitei por diversas áreas, acho que foi super importante para a minha carreira. Eu pude estar em áreas comerciais das mais distintas segmentações da empresa e transitando um pouco por áreas operacionais também. E depois eu tive uma movimentação para a Cielo, que era uma empresa totalmente distinta da que até então eu estava acostumado a trabalhar. Foi no período pré-pandemia e durante a pandemia lá estava, foi quando eu decidi me movimentar novamente. Essa mudança para a Cielo não foi só uma mudança profissional, foi uma mudança de cidade. Então eu já tinha feito uma mudança para São Paulo, fiz uma mudança para Minas, que eu assumi a área de Minas Gerais. E aí no momento de pandemia, que a gente ficou super inseguro, eu decidi retornar para São Paulo. Foi quando eu retornei para Cangu, que é uma empresa de tecnologia que alguns anos depois foi comprada pelo Mercado Livre. Fiquei na Cangu até 2023, quando fui para a Jadlog, aí também uma multinacional. Jadlog é uma empresa que foi comprada por um grupo francês também, e aí estava um momento muito bom de cultura, de implementação de cultura e definição de estratégia junto com o time da França, foi muito importante para a minha carreira, e agora aterrissei na Conecta Cargo. Tem 8 meses de Conecta Cargo, mais 8 meses que parece que já são 5 anos, de tão intenso que tem sido. Agora, a gente percebe a lucidez que você tem quando você fala da tua carreira, da tua trajetória, né? Quer dizer, eu decidi sair, eu decidi gerar movimento. Você se organizou para você ter essa jornada na sua trajetória, Diogo? Olhar pelo retrovisor é sempre mais fácil falar que eu me organizei, mas eu não vou me furtar de falar a verdade. Então, eu sempre fui muito decidido de onde eu queria chegar. Eu sabia que eu tinha que dar alguns passos. Então, desde a FedEx, desde o Rapidão Cometa, passando por FedEx, todos os movimentos que eu fiz, eu propus esses movimentos. Mas em algum momento eu precisei tomar decisões duras nessa movimentação. O Luciano estava conversando ontem com a minha esposa, Ana, e falando com ela sobre isso. A gente estava conversando sobre alguns movimentos que a gente fez na vida, inclusive as mudanças que a gente fez. E eu cheguei à conclusão com ela que eu estou há 5 anos sem férias. É ruim, né? Porque a família ela é super importante para que a gente se sustente nas nossas decisões de trabalho. Só que algumas decisões que eu tive para chegar onde eu gostaria de chegar, eu estou pagando um preço por isso, que é abrir mão de umas férias com a minha família. Eu não estou falando isso de uma forma lúdica e bonita, não. Aqui não é nenhuma vantagem, não. Mas foram decisões duras e importantes para me permitir chegar onde eu gostaria de chegar. Talvez em algum momento você perguntar, Diogo, quais são os seus objetivos futuros, eu vou tirar da cartola falando que é o tempo. Mas, por enquanto, foi o preço que eu precisei pagar e para as mudanças que eu precisei fazer. Então, tem um pouco, obviamente, de planejamento e tem algumas decisões duras que você não planeja. Eu não planejei nos últimos 5 anos ficar sem tirar férias. É óbvio que eu descanso com a minha família. É óbvio que eu sei aproveitar o momento que eu estou com eles.
Mas não foi tão planejado essas decisões duras e o preço que eu pago por isso. Zero reclamação, coração aberto, feliz pelas decisões que foram tomadas, mas que nem sempre são flores. A gente abdica de muita coisa quando a gente toma essas decisões. E é bacana você falar o preço, né? Porque às vezes as pessoas só vê onde nós estamos, mas não sabe a história que a gente viveu para nos fazer com que a gente chegasse onde a gente já está. E na vida não tem jeito, né, Diogo? Tudo é um preço, né? Depende se você está disposto a pagar o preço de ficar 5 anos, por exemplo, sem ter umas férias, ou se você decide todo ano ficar descansando dentro de um período onde a grande maioria descansa e você vai viver como a grande maioria vive, né? Eu acho que não tem jeito, a vida é assim mesmo, né, Diogo? Tem jeito. E a conclusão da conversa com a minha esposa foi essa. Falou, mas se a gente não pagasse o preço, que preço a gente estaria pagando por isso? Então, realmente, a gente não sabe o que seria se eu não tivesse tomado essas decisões. O que importa é que eu estou feliz e a família está feliz. E não está 100% feliz, porque às vezes tem umas briguinhas ali, Diogo, depois de 5 anos, sem férias, quando que a gente vai fazer viagem? No meio do caminho eu encontro oportunidades, obviamente, de uma semana para viajar com a família, mas férias, eu não falei para ela, vou falar aqui, eu não sei nem se eu vou ter mais aquelas férias como eu já tive há 5 anos atrás, de 20 dias. Porque a gente se torna executivo, fica mais difícil a gente tirar longos períodos, né? Mas independente disso, eu não saberia o preço que eu teria pago se eu não tomasse essas decisões. E a gente estava falando nos bastidores, você falou que a tua esposa é uma parceiraça, né? E tem que ser, né, Diogo? Porque senão a família não aguenta, né? Porque por mais que às vezes elas não entendam o quanto que esse mundo corporativo exige de nós, tem que ter essa flexibilidade de entender que muito daquilo que a gente faz é muito menos para nós e muito mais para a família, né? Como é que você leva essa conversa dentro de casa? Exatamente. Não é fácil, né? Porque são decisões que muitas vezes elas ficam invisíveis, né? Porque você não consegue tangibilizar o esforço feito versus a recompensa para aquele momento. Eu entendo que precisa ter um equilíbrio nessa relação. Quando a gente fala de preço pago, a família paga um preço junto, né? Porque desde o momento que eu fui fazendo esses movimentos, a gente foi fazendo algumas mudanças. Então, meu filho veio para São Paulo com 4 anos de idade. Nosso maior medo é como ele se sentiria se ambientando em novas escolas. De lá para cá foram 5 já, porque eu fiz algumas mudanças até chegar agora. A minha esposa abriu mão da carreira profissional dela para me acompanhar nesse caminho, nessa caminhada que eu estou. Então, existe um preço que a família paga junto, tá? Mas existem recompensas maravilhosas de seguranças familiares que a gente consegue prover, de ambiente, de momentos que a gente vai curtir junto. Então, assim, não tem um caminho certo e um caminho errado. A gente nunca vai saber qual é o caminho certo e o caminho errado. No fim do dia, a gente precisa estar feliz. A família precisa estar feliz. Felicidade plena não existe, a gente tem que saber que isso não é uma realidade. Mas a família precisa estar feliz, a família precisa estar comprada com você. Se ela tiver comprado, o atrito é menor, né? Eu me lembro na nossa conversa anterior, quando você ainda era diretor da Jade, a repercussão que a tua entrevista teve, principalmente no LinkedIn, né? As pessoas comentando, as pessoas curtindo, isso demonstra que você tem um reconhecimento, uma admiração muito grande pelo mercado corporativo, né? Você tem a noção do quanto você hoje inspira pessoas, motiva pessoas e a tua própria história desafia as pessoas a acreditar nos seus sonhos? Luciano, eu tenho o resultado do impacto que eu causo para quem me diz aquilo que eu causei. Mas a gente não consegue saber hoje em dia, com tanto alcance que tem todas as comunicações que nós temos. Antigamente, para a gente estar próximo de pessoas inspiradoras, a gente precisava frequentar uma palestra. Lá, quando eu comecei no transporte em 2008, 2009, eu vi as referências do mercado em palestras presenciais. Depois a gente consegue hoje estar aqui promovendo encontros, seja através, né, de um processo de entrevista, seja através de um podcast, seja através de um post que você faz numa rede social, você consegue impactar muitas pessoas. Durante a minha carreira profissional, o que eu sempre busquei fazer foi impactar positivamente a vida das pessoas. Foi fazer com que as pessoas entendessem um propósito naquilo que elas fazem. Quando eu comecei a explorar mais esse meu lado, eu comecei a colher melhores resultados no meu ambiente de trabalho. Porque eu comecei a explorar das pessoas aquilo que elas poderiam oferecer e respeitar aquilo que as pessoas de fato não estavam dispostas a oferecer. Sem
pesar isso na decisão da pessoa, sem fazer com que isso seja um fardo para a pessoa. Muitas vezes a pessoa não quer, ela é excelente, mas ela não quer fazer aquilo que você está direcionando ela para fazer. Busca outros caminhos, é uma das opções. Alinhe a rota, é outras opções. Ou tente, de certa forma, explorar aquele caminho em conjunto com a pessoa. Porque quando eu fiz isso, eu comecei a desenvolver pessoas. E quando você começa a desenvolver pessoas, é a maior satisfação do seu trabalho. Né? Então, eu tive oportunidades ao longo da minha carreira de ter pessoas que trabalharam comigo, que hoje ocupam posições de decisões dentro de grandes companhias. Isso, para mim, é o maior legado que eu vou deixar para o mercado. E sem precisar impactar a minha reputação. Então, acho que isso daí foi super gratificante, é super gratificante. E no fim do dia, entrega aí muito mais propósito e valor do que resultado. Tem um minuto para acabar o nosso primeiro bloco. Algo que você nunca negligenciou foi o network, né, Diogo? Você sempre, apesar do desafio da agenda, você sempre encontrou na tua agenda espaço para você se relacionar e desenvolver relacionamento, né? Como é que você consegue ter esse equilíbrio? Depois, no segundo bloco, a gente vai falar especificamente sobre o teu momento, mas olhando para trás, os desafios que você enfrentou e superou e nunca deixou o network de lado. Duas coisas que nunca se nega. Reunião com um fornecedor e um café com um amigo. Porque o fornecedor de hoje pode ser seu cliente no futuro, o amigo que hoje te pede um café porque precisa conversar sobre um tema pode ser o que vai te oferecer o tempo dele para um café no futuro. Então não se negue, obviamente a agenda é super corrida, mas priorize as relações, porque são sempre delas que virão decisões que você vai poder tomar e ajudar aquele momento que você está vivendo. Um café, primeiro que é gostoso, segundo que saem boas conversas. Muito bem, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Perfeito. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Diogo Inoue, que é CEO da Conecta Cargo. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diogo Inoue. O Diogo é CEO da Conecta Cargo. Falar agora do teu novo ciclo, do teu novo momento. Eu me lembro que uma das nossas conversas lá atrás, você tinha no teu radar esse próximo passo, né? Que é ser presidente de uma empresa. Me fala, como é que tá os desafios? Como é que primeiro foi a decisão? A gente sabe que não é uma decisão fácil. Você tinha lá uma super estabilidade, lá em uma super atuação na Jade. Sair da zona de conforto para transitar num ambiente novo e ainda com um desafio maior, como é que foi isso em casa, na sua cabeça, no seu coração? A decisão foi fácil, a decisão foi difícil, e como é que foi e como é que está sendo, né, 8 meses, essa transição e essa adaptação nessa responsabilidade nova, Diogo? Decisão de movimentação, né, em cadeiras executivas nunca é fácil, né? Ela vem carregada de muita responsabilidade. Facilita o mercado que eu escolhi atuar, que é um mercado que eu acredito bastante, é um mercado com muito potencial e com um serviço aderente para grandes empresas que eu já me relacionava no passado. Então isso ajudou. Eu entendi essa dor do mercado, porque eu já falava nas minhas palestras ou imersões que eu fazia, eu sempre falei sobre logística reversa, foi minha pauta. Então era algo que eu acreditava e acredito bastante, então facilitou a decisão, mas não é fácil. Passei por grandes empresas que eu vim fazendo um crescimento profissional dentro das próprias empresas. Então, na Jade, na última posição, eu entrei como diretor de uma operação de out of home e assumi uma outra cadeira, ficando com 2 cadeiras, chegando a C-level lá dentro, olhando para a área comercial também. Então, estava num momento assim de crescimento profissional dentro da Jade. Mas dentro, através do network, aí, bem lembrado aqui, do network, de algumas conexões que eu fiz. Eu conheci uma pessoa que era um empreendedor, né, o Leandro, que é o fundador da Conecta Cargo.
Eu não tinha conhecido o Odair, que é o nosso segundo, que é o fundador, que é o cofundador. Mas o Leandro veio me falando um pouco das ideias e decisões que ele teria a médio e curto prazo. E através dos cafés que a gente ia tomando, eu fui me encaixando nesse futuro da companhia. Então, acho que decisão super acertada, desafio grande, como eu teria em qualquer outra empresa, principalmente no momento que a gente vive, né, de algumas incertezas econômicas, então acaba que isso reverbera para o mercado de consumo, mas o desafio está aí para ser superado e super gostoso surfar nessa onda da logística reversa. Eu acho que deve ter sido uma oportunidade de você subir mais um degrau e ser presidente, né, Diogo? Porque você, como diretor, já tinha uma carreira consolidada, né? Uhum. E aí são decisões. Ou eu mantenho a minha jornada como diretor e aí talvez a idade já não ajude muito, tá dando esse próximo passo, ou eu preciso tomar uma decisão difícil, arriscar, porque é sempre uma aposta que a gente faz, de efetivamente dar o próximo passo e subir mais um degrau na carreira, né? Você pesou também esse aspecto dessa tua evolução na sua jornada profissional, tomar essa decisão para poder dar essa subida de degrau, Diogo? Sem dúvida nenhuma. Até eu já havia comentado no passado aqui que era uma decisão, né, ir para uma cadeira executiva. A parte que eu trabalhei, boa parte da minha carreira profissional como diretor, ele me ajudou muito a diferenciar o papel de um diretor dentro de uma companhia. Apesar de ser óbvio precisa ser dito, dirigir é diferente de gerenciar. Você dirigir carreiras, dirigir resultados, é diferente de você gerir carreiras e gerir resultados. E vai te isolando cada vez mais dentro das empresas, porque você começa a ter ciclos menores para você dividir as suas decisões. Mas ainda assim eu busquei chegar numa cadeira executiva porque eu queria entender como eu conseguia impactar a cultura de uma empresa de uma forma geral. Isso para mim sempre foi um desafio, porque eu passei por empresas onde foi super importante ver a posição do C-level, do executivo, na transformação cultural da companhia. E eu me via parte daquilo, eu sabia o quanto eu poderia contribuir para aquilo. Então, sem dúvida nenhuma, essa posição e essa mudança, ela me ajudou bastante na tomada de decisão. Falando agora da Conecta, a especialidade dela é logística reversa. O que você pode compartilhar de estrutura, de posicionamento de mercado, de desafios nesse momento? O que está no seu radar como consolidação, como crescimento da companhia? O que você pode dar aí um overview para o nosso telespectador, Diogo? A Conecta Carga é uma empresa que completou 10 anos em fevereiro agora, então ela não é tão bebê, ela já é uma empresa madura, com os processos muito bem estabelecidos. Ela é dedicada em logística reversa, ou seja, quando você olha para o mercado de transporte, a gente atua na logística reversa, majoritariamente no B2C, no e-commerce, então na logística pós-venda. Também atuamos numa pós-consumo, que depois eu explico um pouco, mas majoritariamente na pós-venda, que é quando um consumidor compra uma mercadoria, ou pelo Código de Defesa do Consumidor, que ele tem 7 dias para desistir dessa compra, ou porque veio um erro de separação, ou porque veio avariado. Por alguns motivos ele pode devolver e solicitar aquela devolução. Eu costumo falar para os embarcadores que a melhor devolução é aquela que não acontece. Mas quando ela acontecer, ela precisa estar na mão de especialistas. E aí que a Conecta Cargo entra. Então, como é um mercado que a escala é menor do que a entrega, porque imagine se as empresas devolvessem na mesma proporção que vendesse, quebrava qualquer empresa. Então, existe um número muito menor do que tudo aquilo que foi vendido que é devolvido, cerca de 5%. Então, a gente tem um desafio de escala nesse processo. Já que a gente tem um desafio de escala, minha produtividade por veículo, naturalmente, ela é menor. Vou dar um exemplo, a gente pega um veículo para fazer entrega last mile, hoje ele vai estar saindo entre 60 e 100 pacotes por entrega, dependendo da região que você vai atuar e do perfil de carga que você vai atuar. Logo, você divide esse custo do veículo pela quantidade de pacotes dentro do veículo. Ele vai te dar um custo unitário por pacote. Você imagine que para eu realizar a coleta, a minha produtividade por veículo ela é de 15 a 20 coletas pelo veículo. Então, eu tenho que dividir esses mesmos 20 pelo valor do veículo, que não muda na proporção, porque ele vai levar o mesmo tempo para operar essa coleta. Logo, se a gente decide ir para o mercado de logística reversa, a gente tem que entender qual é o mercado que está disposto a enxergar valor nesse processo, que é o mercado do médio pesado e de alto valor agregado.
dificilmente eu vou fazer uma coleta da camisa na casa do Luciano, porque o Luciano já está educado a ir até um ponto dos Correios e até uma agência de algum outro marketplace para fazer a devolução. Mas uma geladeira você não tem como botar debaixo do braço e levar em algum lugar. Alguém tem que coletar para você. E aí a Conecta Cargo ela entra. Ela entra como uma especialista de coleta reversa. Então, o que o especialista faz? Pautado com muita tecnologia, a gente realiza um processo de agendamento com o Luciano, totalmente através de um Trimbot, de um chatbot nosso desenvolvido pela nossa empresa de tecnologia, porque dentro da Conecta a gente tem uma empresa de tecnologia, que é a fornecedora nossa. Então ela criou um Trimbot, o chatbot, eu já falo Trimbot porque o nome já vem na mente. Ela criou um chatbot chamado Trimbot, que eu agendo 82% de todas as minhas coletas. 18% ela é feita via telefone, porque o consumidor não quer falar com o chatbot. E está tudo bem, a gente tem que estar preparado para isso. A partir do momento que a gente agendou essa coleta, eu sei exatamente o que eu vou coletar na casa do Luciano e o estado que o produto está. Eu recebo um checklist que vai no aplicativo do meu motorista, que ele sabe o passo a passo que ele tem que seguir e o que ele vai coletar. Se é uma geladeira do SKU XPTO que está variado do lado esquerdo, quando eu chegar lá, eu vou coletar a geladeira XPTO variado do lado esquerdo. Só que, muitas vezes, o Luciano já tirou da embalagem. Então, como é que a gente faz? A gente embala, primeiro confere essa mercadoria, embala essa mercadoria e retira do consumidor. Então, entre agendar e retirar a mercadoria do consumidor, eu faço isso num processo de 48 horas. A maior angústia de um consumidor, quando ele pede uma devolução, é saber quem vai fazer essa operação para ele e se vai fazer. Então, a gente faz de forma muito rápida um contato para agendar, retira a mercadoria, garante a integridade e devolve para o embarcador. Quando a gente faz esse processo de integridade para devolver para o embarcador, eu estou garantido para o embarcador que ele pode fazer o reembolso para o Luciano, porque o custo de aquisição de um cliente é alto, o CAC, o LTV também. Então, se o Luciano já é um cliente frequente, ele tem uma experiência ruim com a logística reversa, o Luciano não compra mais naquele lugar. Então, o que a gente faz é manter a experiência do Luciano de compra prolongada até a devolução dele, porque não adianta eu olhar para a sua jornada de compra ser maravilhosa e na hora de você devolver ser uma catástrofe. Você nunca mais vai voltar a fazer negócio com aquela empresa. Então, a nossa ideia é assim, tira a angústia do Luciano, a gente fala com ele de forma rápida, tira o produto dele, garante a integridade do produto, você reembolsa para ele e para o embarcador, que é quem me contrata, eu devolvo a mercadoria íntegra, para que ele possa reintegrar o estoque, ou se ele for vender, obviamente, se tiver vindo já avariada, que seja só aquela avaria e não outras avarias. Isso daí acaba trazendo para a gente aí uma proposta de valor muito boa para o mercado. Agora, tem uma questão emocional envolvida nesse processo todo, né? Porque, primeiro, quem vende não imagina que o seu produto vai ter problema. Quem compra não imagina que vai receber algo que ele pagou com problema. Já existe aí uma indisposição entre fornecedor e cliente, né? E uma expectativa de que a retirada desse produto, que não foi dentro da expectativa que esperava, aconteça dentro de um prazo combinado e que seja feito da melhor maneira possível, né? Como é que fica essa questão porque você está no meio, né? Você está entre uma relação de cliente e fornecedor e meio que apaziguando aí, ou pelo menos diminuindo aí, ou minimizando o impacto que esse produto avariado com problema ocasionou para o cliente. Como é que Perfeito. Seu motorista, porque o ser humano sabe como é que é, né? É por isso que nós somos uma empresa dedicada de logística reversa. Se nós dividíssemos a nossa atenção com entrega, imagine que para a proporção de cada 10 entregas, eu teria uma logística reversa. O meu motorista automaticamente estaria focado em fazer entrega e não logística reversa. Então ali eu já teria provavelmente alguns compromissos agendados que eu não cumpriria, porque o volume de entrega é muito grande, então a gente acabaria focando. Uma coisa que a gente preza muito lá é a gente trabalha com um cliente atritado, o cliente está frustrado. Todo cliente que a gente faz um contato e vai retirar uma mercadoria, ele não está feliz, porque ele se frustrou com uma compra que ele fez errada. Então, a gente tem uma preocupação com reputação muito grande. Primeiro, que a gente precisa preservar a marca que contrata a gente. E segundo, que a nossa marca também é importante. Então, no Reclame Aqui, a nossa reputação ela é muito boa. Ela é ótima, ela é acima de 8. A gente vai buscar o RA 1000, mas não é fácil, porque a gente lida com um cliente, quando a gente pergunta assim lá no RA 1000, você voltaria a fazer negócio com essa empresa? Quem vai falar que voltaria a fazer negócio? Ninguém, porque ninguém quer ter uma frustração de devolver uma mercadoria novamente. Então, ainda que tenha 100% dos clientes frustrados por um processo de devolução, nosso Reclame Aqui ele é super relevante nesse processo e é ótimo para a gente. Então,
Diego, satisfação recebê-lo aqui. Poderia estender essa nossa conversa por mais 1 hora. Parabéns por esse novo passo na sua trajetória. Continue aí inspirando pessoas, contribuindo com organizações, e o programa da Prime está sempre à sua disposição. Sempre que você deseje trazer alguma novidade lá, o convite é permanente. Obrigado. Legal. Obrigado, Luciano. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.